Olá, que bom ter você aqui e mais uma aula encantadora do nosso Unit Study Fazendinha. Hoje a gente vai explorar a série 3, onde os animais e a fazendeira começam a procurar a vaquinha Flor. É uma parte cheia de ação, perfeita para engajar as crianças com o inglês de forma natural, divertida e significativa. Então, se você está chegando agora, esse material foi criado com base no método Bouillon, de François Bouillon, que ensina o idioma por meio de frases curtas, gestos e repetição. Tudo dentro de uma sequência lógica e emocional também, que a criança entende com o corpo e com o coração. Então, se você é mãe homeschooler ou professora, educadora e quer oferecer um ensino mais vivo e afetuoso para seus filhos e seus alunos, essa aula é para você. Vamos juntas, prepare os gestos e vamos começar. Então vamos lá. Primeiro eu vou dizer em português com os gestos. O fazendeiro procura por flor. O fazendeiro procura por flor. Agora eu faço gestos e você fala em português. Again, de novo. Em português. Muito bem. Agora eu digo em inglês com os gestos. The farmer looks for flor. The farmer looks for flor. Agora eu vou fazer só os gestos e você fala em inglês. Vamos fazer junto agora? The farmer looks for flor. The farmer looks for flor. Very good. Bora já pular para frase 2. The pig smells the ground. The pig smells the ground. Agora em português com gestos. O porquinho cheira o chão. O porquinho cheira o chão. Criança pequena de 3 a 6 anos ama fazer uma dramatização. Então, pode go wild. Vai na doideira. Pode ir à vontade, fazer gestos e dramatizar mesmo que eles gostam. Isso ajuda muito no ensino, no aprendizado, na apreensão do conteúdo. O porquinho cheira o chão. Vou fazer o gesto e você fala em português. Muito bem. Agora presta atenção, escuta, listen, que eu vou falar em inglês. The pig smells the ground. The pig smells the ground. Eu já devo ter falado em outras aulas que o nosso timbre, a nossa entonação muda, né? Em diferentes línguas. Então, em diferentes idiomas. Então, quando você está falando inglês, você soa de uma forma, quando fala português de outra, em espanhol de outra, se for falar chinês, isso é normal, tá? Não tenha vergonha se sua voz muda, porque vai mudar, tá tudo certo, faz parte. The pig smells the ground. The pig smells the ground. The ground. Agora é a sua vez, eu faço gestos e você fala inglês. Muito bem. Agora, nós vamos falar inglês juntos, beleza? The pig smells the ground. The pig smells the ground. Ground, eu tô representando aqui com a mão, tá? Para ficar mais fácil. Bem, se esse vídeo tá te ajudando e você quer continuar recebendo aulas como essa, aproveita para curtir agora mesmo. Se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais famílias e professores como você. Então aproveita para me ajudar, para me seguir também no Instagram, onde eu compartilho os bastidores, dicas práticas e conteúdos exclusivos, que é nos estudos integrados. Bora para a fase 3? The chicken flaps her wings. Flaps her wings. A galinha bate as asas. Não dá para ver aqui totalmente, mas vocês entenderam a ideia. A galinha bate as asas. A galinha bate as asas. Agora eu vou fazer o gesto e você fala em português. Muito bem. Agora vamos falar em inglês? Tá preparado?
The chicken flaps her wings. The chicken flaps her wings. Agora eu faço gestos e você fala em inglês. Muito bem. Lembrando que se vocês tiverem mais de um aluno, mais de um filho fazendo aula juntos, intercala. Coloca um para fazer os gestos, outros para falar e vai intercalando que fica bem divertida a aula. Agora nós vamos falar juntos. The chicken flaps her wings. The chicken flaps her wings. Eu batendo minhas wings aqui all over, batendo em tudo. Agora, só os gestos. Falei já, né? Só os gestos e você fala e nós falamos juntos. Perfeito? Vamos para a próxima. The horse runs to the forest. The horse runs to the forest. The horse runs to the forest. Mais uma vez. As frases, né, com sentido completo, elas vão demandar que a criança use a língua, use realmente ali partes da... Eu não vou saber explicar exatamente, porque eu não sou da área de fonoaudiologia. Mas, no inglês, nós usamos a língua de forma diferente. Então, sim, vai ter meio que um trava-línguas para nós que falamos português. Algumas coisas pra gente é mais fácil, então dependendo de onde você é, você já tem facilidade, por exemplo, for, floor, você já puxa o R, já enrola a língua pro R. Eu falo flor, flor, entende? É diferente. Então, sim, vai demandar que a criança se esforce. The horse runs to the forest. The horse runs to the forest. Keila, mas por que não colocou the books on the table? Entre outras frases mais simples. Por que colocou algo mais complexo? Porque seu filho pode. Então não menospreze a capacidade dele e você vai ficar impressionada. Eu vou contar um testemunho pessoal que eu vi acontecer e vi na minha própria família e tudo mais. Eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha... Só uma pausa na aula, tá, gente? Calma lá, que a gente volta. Tem mais coisa pra gente aprender. Tem ainda mais essa frase e mais uma. Eu morei nos Estados Unidos dos 14 anos até os meus 24 anos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, a minha mãe não falava inglês, então ela não podia me ajudar com isso. E eu fui pra escola. Numa escola onde todo mundo falava português ou espanhol. Então eu bati cabeça demais e comecei a trabalhar. Logo com 14, 15 anos com 15 anos eu já estava trabalhando. E no trabalho eu comecei a aprender, eu tive que aprender. E depois eu fui aprendendo mais, e aperfeiçoando, escutando, repetindo, perdendo a vergonha. E o meu inglês foi ficando muito bom. E eu via crianças mais novas ainda que eu chegando com as famílias. E as crianças, e eu fazia isso com a minha mãe também, corrigia a pronúncia, pegava muito rápido a pronúncia. Então, o seu filho, mesmo você não sendo fluente, mesmo você não tendo esse background, essa bagagem toda de língua, né, para ensinar a língua, não se desespere, você está introduzindo ele. E você vai ver que a partir do momento que ele for crescendo, eu não estou falando de uma criança, claro, de 3 anos de idade, mas a partir do momento que ele vai crescendo e vai se familiarizando e vai fazendo os nossos materiais, né, os outros materiais que eu estou fazendo e lançando, fazendo as aulas, você vai ver como eles vão ficando melhores, ultrapassando a gente em muita coisa. E eu digo até comigo mesma, né? Porque tem algumas coisas que, claro, minha primeira língua é português. Então tem coisas que até no ouvido, às vezes, a gente não percebe, a gente acha, parece igual. Vou dar um exemplo quando a gente tem uma pessoa que vem de fora para o Brasil, um americano, por exemplo, ou um inglês, quando eles vão pronunciar as nossas palavras que contêm a OTU. Pão, mão, como é que sai? Pau, mal. Porque eles não têm o hábito de fazer esse som anasalado. E aí, para eles, quando você fala, eles não conseguem perceber a diferença. Isso leva tempo, leva um tempo para você aprender a escutar e entender a diferença dos sons. Então vamos voltar para nossa aula. The horse runs to the forest. O cavalo corre para a floresta. Olha, eu vou fazer corre assim, mas eu, se fosse você, fazia uma galopada com a criança. Vai galopando. O cavalo corre para a floresta. Agora eu vou fazer, ó, o corre, você fala a frase em português.
Tô galopando, hein? O cavalo corre para a floresta. Muito bem. Agora em inglês com gestos. The horse runs to the forest. The horse runs to the forest. Vou fazer o gesto e você fala em inglês. Again. Agora vamos fazer juntos. Preparado? 1, 2, 3, go! The horse runs to the forest. The horse runs to the forest. Galopem, meus filhos. Façam aí a sua dramatização. They hear moo. Eles ouvem moo. Eles ouvem moo. Fala em português agora. Agora em inglês. They hear moo. They hear moo. Agora eu faço o gesto e você fala em inglês. Agora a gente vai fazer juntos. They hear moo. They hear moo. Gostaram? Então, essa é a série 3. Muito bem, hoje aprendemos mais 5 frases em inglês conectadas à história e cheias de ação. A criança, ela aprende com o corpo, com o ritmo, com a emoção, com o contexto. Então é assim que o inglês se torna natural, sem tradução mental e sem decoreba. Se você ainda não adquiriu o Unit Study Fazendinha completo, ele está disponível em PDF, com jogos, músicas, atividades e muito mais. O link está na descrição do vídeo. Me conta aqui nos comentários qual animal o seu filho mais gostou de imitar nessa série. Te vejo na próxima aula.